Bom dia! Você já agradeceu a Deus pelo dom da vida hoje? Esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemo-nos dele. Continuando a nossa meditação de ontem, lembrando que o texto base é 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho provido um rei. Então nós vimos aqui a história da coroação, né? Ou da unção de Davi. E hoje nós continuamos meditando em mais algumas coisas que estão relacionadas aí a essa unção. Primeira coisa que chama atenção, né? Uma das coisas que chama atenção também é que Davi, ele foi ungido muito jovem. Alguns falam da idade de 12 a 15 anos de idade. A Bíblia não nos relata isso. Isso são os historiadores. A questão é que Davi não tinha expressão política, Davi não tinha uma expressão familiar, Davi não tinha uma posição política, muito menos uma posição profissional ou pessoal. Davi era um menino que pastoreava ovelhas. Davi era um improvável. Essa é a lógica do nosso Deus. O nosso Deus é aquele que escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Muitas vezes você também pode estar pensando assim, mas eu nunca vou ser usado na obra porque, olha para mim, eu sou só um membro, eu sou só uma pessoa que frequenta a igreja, eu não tenho dom da oratória, eu não tenho sabedoria, eu não tenho a mínima condição. Deus chama os improváveis. Deus chama aquele que é mais improvável para que possa fazer a obra dele, para ele mostrar que não é por poder humano, não é por conhecimento humano, mas é por ele, é com ele, é para ele. Ele chama, ele capacita, ele exalta, ele faz a obra, porque a obra é dele, nós somos somente instrumentos. No meio de 7 irmãos que estavam lá no exército, que batalhavam, que eram homens fortes, Deus rejeitou a todos eles. Mas Deus escolhe aquele que estava lá, esquecido por todos, o mais improvável, porque não há impossíveis para o nosso Deus. Segundo lugar, que chama atenção também é que logo depois da unção, espera-se, foi ungido, então coloca ele num cavalo e faz desfilar sobre Jerusalém, o novo rei de Israel. Não foi assim. Davi, ele volta para suas ovelhas, ele volta para o seu ofício, ele volta a cuidar daquilo que estava confiado a ele naquele momento. Davi ainda teve um tempo de preparação. O Senhor nessa manhã nos fala que entre a sua promessa e a sua unção para a nossa vida, até o cumprimento dessa promessa, ele existe um tempo de preparo. Nós precisamos estar sendo forjados, preparados para estar assumindo aquilo que Deus tem para nós. E isso requer paciência e perseverança. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E Davi esperou em torno de 18 a 25 anos para que ele pudesse estar assumindo o trono primeiro de Judá e depois de todo Israel. O Senhor nos fala nessa manhã, tenha paciência. Espere,
O tempo de cantar vai chegar, o tempo de se alegrar mais ainda vai chegar. Mas é necessário o tempo da forja, o tempo do preparo, o tempo do processo. É necessário para todos nós. E outra coisa que aconteceu nesse período. Davi, ele sofreu perseguição de Saul. Davi foi perseguido por ciúme, por inveja. Davi era um menino bom, ele servia Saul. Quando Saul estava incomodado com o espírito maligno, ele ia lá e tocava a harpa para expulsar aquele espírito maligno. E, no entanto, um espírito maligno permanecia em Saul muitas vezes e fazia com que ele se levantasse contra Davi e tentasse matar Davi. Ele tentou várias e várias vezes matar Davi. Davi teve que fugir dele. Davi teve oportunidade, por 2 vezes, oportunidade clara para tirar a vida de Saul. E ele não o fez. Porque Davi, ele tinha algo dentro dele que ele respeitava, que era o princípio da autoridade. Saul era um ungido do Senhor. E Davi fala: ai de mim se eu tocar no ungido do Senhor. Às vezes nós tocamos no ungido do Senhor quando nós falamos mal do nosso pastor, da nossa liderança, quando nós falamos mal daqueles líderes eclesiásticos que colocaram sobre nós, dos líderes seculares que colocaram sobre nós. Ai de mim se levantar contra o ungido do Senhor. Respeite a autoridade. Aonde você estiver, respeite o princípio de autoridade. Porque hoje está sendo o tempo do processo, mas amanhã será o propósito. E respeitar as autoridades, respeitar aqueles que o Senhor coloca sobre nós, faz parte desse processo. Davi, ele chega ao final desse processo coroado, não somente ungido, mas levou um tempo. Eu sei que muitas vezes o tempo de espera ele pode permanecer longo, pode parecer longo, mas é o tempo correto de Deus, é o kairós dele. Portanto, apenas tenha paciência, creia, persevere, permaneça. Não saia desse caminho que é o melhor caminho que tem, que é o único caminho, que é Jesus Cristo. Que nós possamos ter, aprendendo com Davi, uma sexta-feira mais que abençoada, especial, sensacional, sabendo que não somos esquecidos, mas estamos sendo preparados para algo em o nome do Senhor Jesus.